Seja bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Se você está participando desse programa pela primeira vez, é importante saber que estamos estudando todos os livros da Bíblia. Já estudamos desde o livro de Gênesis, o primeiro livro, e estamos chegando agora quase no final do Novo Testamento. Estamos na primeira epístola de João. Nos últimos programas aprendemos que esta epístola nos mostra uma bússola da certeza. Parte da questão da certeza inclui, conforme explica João, testar se os Espíritos são de Deus. João trata deste assunto no 4º capítulo. Ouça agora como ele aborda essa questão. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. No estudo da primeira epístola de João, buscamos a base para a certeza da salvação. Como podemos ter certeza que somos salvos e temos a vida eterna? Este é o assunto de João nesta carta. Nestes primeiros versículos do capítulo 4, que acabamos de ler, João fala sobre como testar os espíritos. Nem tudo que é espiritual vem do Espírito Santo. Como disse o filósofo, existe muito mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Isso se aplica principalmente ao mundo espiritual, onde há bons e maus espíritos. O apóstolo João nos exortou a testar os espíritos. Novamente entraremos na questão da base teológica e doutrinária entre os crentes, porque a confissão é o teste doutrinário pelo qual devemos testar todos os espíritos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Como que um espírito confessa qualquer coisa na carne? Bom, João está falando que todo homem e toda mulher que no espírito e na carne confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que as pessoas deste mundo têm o direito de ver o evangelho na nossa carne mortal. É isso que João quer dizer quando fala sobre um espírito que confessa. Para entender este conceito, precisamos voltar ao Evangelho de João. Você se lembra que no capítulo 17 do Evangelho de João, encontramos a oração sacerdotal de Jesus pelos apóstolos e pela igreja? Jesus, o Filho de Deus, pediu que o mundo soubesse que Deus o havia enviado a este mundo e que Deus os amasse tanto quanto amou seu próprio Filho. Jesus pediu ao Pai que os apóstolos vivessem de tal forma que o mundo cresce que Deus realmente tinha mandado seu único Filho. Que tipo de vida eles deveriam ter para que o mundo soubesse disso? João enfatizou muito em sua carta que se eles amassem uns aos outros, o mundo saberia que Deus os ama e que os amou tanto que enviou seu Filho a este mundo para o salvar. Lembre-se que por ocasião da última ceia, antes de partir, Jesus disse aos apóstolos que tinha uma mensagem de amor para o mundo. E como transmitimos esta mensagem de amor? Amando uns aos outros. É assim que o mundo entenderá o amor que Jesus teve por eles. E foi exatamente isso que aconteceu na primeira geração da igreja. Todos ficavam impressionados com o amor entre os cristãos daquela época. E hoje, será que somos reconhecidos por esse amor? Deveríamos ser reconhecidos pelo amor entre nós, porque João afirma que é assim que confessamos o Espírito de Cristo em nossa carne mortal. Amando-nos, mostramos ao mundo que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está em João 3,16. Transmitimos a verdade destes versículos quando amamos uns aos outros exatamente como Jesus Cristo amou os apóstolos. Depois de falar que nossos espíritos devem confessar na carne o amor de Cristo, João mostra 10 razões por que devemos amar uns aos outros. Ele diz que é absolutamente essencial que nossa carne e nosso espírito confessem o Espírito de Cristo, que é o Espírito do amor. João afirma que o Espírito de Cristo em nossa carne mortal é mais um ponto na bússola da certeza. No capítulo 4 da primeira epístola de João, o apóstolo do amor, além de mostrar as 10 razões por que devemos amar uns aos outros, também apresenta o capítulo do amor.
O versículo 7 mostra que devemos primeiro amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O amor verdadeiro, o amor ágape, é de Deus. Deus é a fonte do amor verdadeiro. Aquele que é de Deus é a única pessoa que pode amar realmente, porque o amor vem de Deus. Quando João volta a falar sobre a certeza da salvação, ele diz que devemos amar uns aos outros, porque aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você tivesse que sair pelo mundo e atirar em todos os discípulos de Jesus, como saberia em quem teria de atirar ou não? De acordo com João, a maneira de descobrir é a seguinte: você pode atirar em todos aqueles que amam com o amor ágape, o amor verdadeiro, o amor descrito por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, porque esse tipo de amor só pode vir de Deus. E os discípulos tinham esse amor. Por isso, aqueles que amam com esse amor são realmente nascidos de Deus e conhecem a Deus. E aqueles que não amam desta maneira não são de Deus. Isso torna o teste dos espíritos muito simples. A terceira razão por que devemos amar está no versículo 8 do capítulo 4. Devemos amar porque Deus é amor. O amor é a essência de Deus. Encontramos vários textos nas Escrituras referentes ao amor. Deus é amor. Se você diz que é nascido de Deus ou que está em Cristo, o Filho de Deus, então a sua credencial é o amor. As Escrituras mostram que a credencial do cristão é o amor. Talvez preferíssemos trocar o amor pelos dons espirituais. Atualmente existem muitas manifestações dos dons espirituais e as pessoas tentam provar que são espirituais através destes dons. Mas não é isso que a Bíblia diz. A prova da espiritualidade é o amor. O fruto ou a prova do Espírito é o amor. Isso está em Gálatas 5:22. Deus é amor e se você se declara nascido de Deus, então precisa evidenciar o Espírito de Cristo na sua carne mortal. Nos versículos 10 e 11, João ensina que devemos amar porque temos um grande exemplo de amor. João aponta para a morte de Jesus na cruz e diz: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Mostramos que abraçamos o Evangelho quando amamos com o amor ágape. O versículo 16 é de grande significado para mim. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. O capítulo 11 do livro de Hebreus nos ensina que não podemos ir até Deus sem antes crer que Ele é. Quando eu estava em busca de conhecer e ter um relacionamento com Deus, acabei perguntando o seguinte para Deus: eu creio que o Senhor é, mas o Senhor é o quê? Como eu posso conhecer o Senhor se não sei o que o Senhor é? Essa foi minha oração. O capítulo 1 de 1 João declara que Deus é luz. Por isso, se você quer ter comunhão com Deus, deve buscar a luz e andar na luz, porque Ele é luz. Mas no capítulo 4, João fala que Deus é amor. Por isso, se você quiser ter comunhão com Deus, habite no amor, porque quando você habita no amor, você habita em Deus e Deus habita em você. Entendi isso num dia às 3 da manhã. Eu sabia que no dia seguinte teria que trabalhar com muita gente que não tinha muito para me ajudar. Eram crianças com muitos problemas. Lembro-me que fiz a seguinte oração no meio da madrugada: Senhor, o Senhor diz que é o amor ágape. Imagine que o Senhor derrame esse tipo de amor sobre pessoas que precisam ser amadas e estão feridas. Estou a caminho de me encontrar com essa gente. Eu quero estar entre elas. E o amor que o Senhor é. Quando isso acontecer, passe o seu amor por essa gente ferida através de mim. Sabe o que aconteceu? Ele fez exatamente assim. E pela primeira vez na minha vida, me senti dentro de um relacionamento com Deus. Eu o toquei. Mas ele me tocou também. Este pequeno verso expressa essa ideia. Busquei minha alma, mas não a consegui ver. Busquei meu Deus, mas Deus escapou de mim. Quando encontrei meu próximo, encontrei tudo. Poderia dizer que não encontrei Deus no altar, nem num seminário, nem num santuário, mas onde estavam os feridos e necessitados. Quando pensamos em Deus, o imaginamos lá em cima nos céus.
Procure pensar em Deus numa perspectiva horizontal, lado a lado, com você, cercando-o, como um Deus amoroso que ama as pessoas feridas que cruzam o seu caminho e que as ama através de você. Ame aqueles que estão ao seu redor com o amor de Deus. Tente dizer isso a Deus. Hoje quero ir aonde os feridos estão, Senhor, e quero estar entre a dor deles e este amor que é o Senhor. Desta forma o seu amor passará por mim para eles. Quando eu fiz isso, descobri onde Deus está e também onde eu quero estar para o resto da minha vida. João coloca da seguinte forma: o amor é o que Deus é. Deus é amor. Portanto, se você habitar neste amor que Deus é e tomar o caminho deste amor e se tornar um com este amor fluirá através de você. Se você habitar neste amor que Deus é, você habitará em Deus e Deus habitará em você. Quando isto acontecer, você encontrará outro ponto na bússola da certeza. João falou isso no capítulo 4, versículo 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Devemos amar uns aos outros para que no dia do juízo tenhamos confiança. Eu não acho que estarei tão corajoso assim no dia em que me apresentar diante do trono de Cristo. Sei que haverá um julgamento para todos os crentes. Nesse dia, não vou querer receber o que mereço, porque sei que mereço o inferno. Neste julgamento, contarei com a misericórdia e a graça de Deus. João nos ensina que se tivermos o amor perfeito, poderemos nos apresentar no dia do juízo com confiança, porque, como dizem as Escrituras, o fim da lei é o amor. Se você amar o seu próximo, não infringirá nenhum mandamento referente ao seu próximo. O amor é o cumprimento da lei. Por isso, se você tiver um amor perfeito, poderá se apresentar no dia do juízo com confiança. O versículo 17 diz que somos como Ele é. Isto é muito profundo. Neste mundo somos a essência de Cristo. Se Cristo está em nós e o amor ágape se revelar e se expressar através de nós, então realmente seremos como Ele é. Pense nisso. Deus lhe abençoe grandemente. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.